Boa noite, irmãos. Vamos começar o nosso culto, reunidos aqui mais uma vez, essa noite, e vamos adorar ao nosso Deus, amém? Deixa eu reforçar alguns avisos que nós temos dado aí todas as semanas. Hoje de manhã nós já falamos deles, né? Mas vamos falar de novo. Após o culto nós teremos cantina. E aí é caldo, tá bom? Delícia, hein? Fala a verdade. Boa pedida, assim, domingão, depois do culto, tomar um caldo. Tá? Então, caldo ali de mandioca com frango, tá bom? Delícia. Então, já comecem a ficar com fome aí. Começa agora, para ficar certinho no final do culto, tá bom? Então, passa lá, gente. É um bom momento para a gente comer e conversar, conhecer melhor, não é? E o que for levantado, recurso levantado por essa cantina, será revertido para a nossa EBF. Que transição, hein, Lê? Perfeita, hein? Ó, para a nossa EBF. Queridos, a EBF é um momento muito especial em que a gente fala da palavra de Deus para as crianças do nosso bairro. Todos os anos nós estamos fazendo e tem sido uma bênção. E esse ano, de novo, e todos os anos nós temos bastante gente ajudando e todo mundo que ajuda se sente abençoado, além de estar abençoando também. Então vamos participar, precisamos de voluntários, tá bom? Quem quiser participar, apoiar aí, tá? Tem tudo quanto é tipo de coisa para fazer, desde coisas assim mais em evidência até coisas de bastidores, tá bom? Então, quem quiser participar e puder participar, será no dia 26 de julho, dá o seu nome para a Emily. Emily, levanta a mão assim, para o povo ver quem é. Ó. A Emily ali, você vai lá dar seu nome para ela, tá bom? Ela vai anotar ali, depois nós vamos ter as distribuições de tarefa. Mas não perca essa oportunidade. É um dia em que a gente se dispõe para ser veículo da graça de Deus e tem sido uma bênção. Todo mundo que participa tem sido abençoado, graças a Deus por isso. Então não deixe de participar, dá o seu nome ali para a Emily, que ela vai, depois a equipe toda, né? Não é só a Emily, todo mundo vai designar você para alguma função, tá bom? O tema será esse aí, divinamente, em que vai trabalhar os aspectos aí das emoções, à luz da palavra de Deus, né? Um tema muito importante e que vai ser uma boa oportunidade da gente proclamar a diferença que Jesus faz para os coraçõezinhos também. Amém? Vocês estão meio fracos aí. Amém ou não amém? Amém. Aí sim. Então dá seu nome lá para a Emily, hein? Vamos lá, ó. Não fica inventando desculpa não. Vamos participar e apoiar aí, tá bom? Sábado, 28 de junho, nós vamos ter a nossa festa aí, o Arraiá e BVN, tá bom? Então dá o seu nome. Ih, Rio, você de novo, hein? Dá o seu nome para Rio, tá bom? Mas dá um nome, gente. Eu sei que algumas pessoas já combinaram no pequeno grupo, mas dá um nome só para a gente ter um controle, tá? E aí, para a gente participar aí. Vai ser muito legal. E vai ser um dia de comunhão, uma noite de comunhão aí. Então não perca, tá bom? Dia 28 de junho, também conhecido como sábado que vem, tá bom? Então não perca. Também estamos em campanha para as nossas mesas e cadeiras aí para aquisição. Põe a pizza lá. Aí, ó, a pizza. Né? Enquanto a gente já conseguiu, ó, tá chegando em metade aí do valor, tá vendo? Então, contribua, participe, tá bom? Para a gente ter aí, conseguir as nossas cadeiras aí. E, por último, não esqueça da atualização de hall de membros todos os domingos antes do culto, tá? Meia hora antes dos cultos. Meia hora antes do culto da manhã, então que é mais ou menos 15 para as 10. E meia hora antes do culto da noite, 6h30. Então vai de 15 para as 10 às 10h15 e de 6h30 às 7. É só preencher uma ficha rapidamente. Quanto tempo para preencher a ficha, Carlão? 10 minutos é muito, acho que é bem menos. 5 minutinhos, né? Se não souber a data do batismo, não é batiza de novo, não tem problema não. Te arranja alguma coisa aí, batiza. Tá bom, queridos? Então, vai lá fazer a atualização do seu hall de membros. O pessoal tem feito. O Silvio fez, gente. Aí, ó, viu? Agora você não tem mais desculpa, tá?
Então vamos lá, tá bom, queridos? É isso, né, Lê? Não sobrou nada mais. Ah, não, sobrou sim. Domingo que vem, importantíssimo, gente. Domingo que vem, de manhã, nós teremos a nossa assembleia regular. Membros da igreja, não percam. Domingo que vem, depois do culto da manhã. Então, a EBD começa às 9h. O culto começa ali a partir de 10h15, porque depende da hora que acaba a EBD, tá bom? Então, geralmente, às 10h30. Hoje a gente começou 10h20, tá? Depois do culto, a gente tem a nossa assembleia. Venha, vai ser rapidinho essa assembleia. Até agora, a gente não tem nenhuma pauta muito complicada, só questões sem muita deliberação. Então, mas participe, porque nós precisamos do quórum para a assembleia valer, senão ela não vale. Se não valer, a gente vai ter que fazer outra, tá? Então, venha, participe da assembleia, tá bom? É ali que a gente faz a divulgação dos nossos relatórios financeiros, a gente faz a divulgação do movimento de membros, faz a leitura das atas das assembleias passadas para você ver, não, é isso mesmo que a gente decidiu, não foi isso aí não, né? Então, vem participar da assembleia, tá bom? Amém? Então, todos vocês estarão aqui domingo que vem, de manhã, para participar da Assembleia. Vamos orar, meus queridos? Senhor nosso Deus, que toda glória, toda honra, todo louvor seja dado ao seu nome, ó Pai, porque só Tu és digno de ser adorado, Deus. Nós exaltamos o Senhor, ó Pai, pelo que Tu és e por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, tendo como ponto principal da nossa gratidão, ó Deus, a graça que recebemos em Jesus Cristo. Obrigado pela salvação, o perdão dos pecados, e que nós, ó Pai, possamos nos concentrar nessa noite na Sua palavra e testemunhar, ó Deus, da bondade do Senhor para todo sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Eu queria convidar você a ficar de pé para nós começarmos o nosso tempo juntos de louvor e adoração. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó teu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade.
da tua paz, que os teus olhos sublime me enchem da tua paz. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está conosco a todo momento, Pai. E nesse momento, Senhor, assim como aquela mulher, Pai, que tinha sede e depois de um encontro contigo nunca mais teve sede daquilo que era eterno. Nós queremos cantar essa canção para trazer a memória do porquê nós caminhamos contigo, Pai, porque nós tínhamos sede e agora nós não temos mais sede daquilo que é eterno, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouviu, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és o rei, a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia
Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é fonte de água viva. Obrigada, Pai, porque nós não precisamos buscar em outros lugares satisfação, perdão, graça e amor. Obrigada porque o Senhor é um bom Pai. Obrigada, Deus, porque nós somos amados e queremos dia após dia, Deus, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que é a verdade de que nós somos amados, Pai. Histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, eu não estou só. Quem tu és,
Obrigada, Pai, porque quando nós falamos isso, Deus, nós declaramos de que a verdade é que o Senhor é um bom Pai e a verdade é que nós somos teus filhos e somos amados. Nós te agradecemos, Deus, por esse tempo de louvor e adoração. Te agradecemos porque nós tivemos a oportunidade de juntos adorarmos o teu santo nome. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está entre nós e que dessa mesma forma, Pai, o nosso coração esteja aberto agora para o momento da palavra. Obrigada por isso, Senhor. É uma honra poder louvar o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero chamar as crianças aqui à frente. Amém. As crianças vão lá para a salinha para aprender da palavra de Deus. E nós vamos aprender da palavra de Deus também aqui, não é? Vamos orar, querido. Senhor nosso Deus, obrigado por ser um bom Pai. Um Pai que nos ama, que nos chama para crescermos num relacionamento contigo. Pedimos, ó Pai, que a tua voz, essa amorosa voz paternal, fale aos nossos corações nesse momento, desde os mais pequeninos ouvidos até os mais experientes. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o versículo 23. Colossenses 1, de 15 a 23. Colossenses 1, de 15 a 23. Diz assim a palavra de Deus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
Nós somos cristãos. É assim que nós nos definimos. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Não é? A gente se define assim. A gente gosta de falar assim. Puxar esse negócio para cá porque ele fica bem na altura da minha cabeça. O Marcinho não está nem me vendo. Eu sou cristão. Mas se alguém perguntar para você o que é ser cristão, afinal de contas, o que é ser cristão? Como você definiria a sua fé? Alguns definiriam dizendo, eu sou cristão porque eu vou numa igreja cristã. Eu pertenço a uma igreja cristã. Eu frequento os cultos, ou as cerimônias, ou as missas, ou seja, qual nome é dado e qual igreja da tradição cristã que você segue. Eu sigo, eu frequento este lugar que tem esse nome, cristão. Então eu sou cristão porque eu frequento. Cristão assim se torna quase que um hábito, né? Mas você pode acrescentar algumas coisas a isso. Você pode dizer assim, eu sou cristão porque eu creio em Deus. Mas há muitas religiões que creem em deuses. Não, eu sou cristão porque eu creio em Deus e creio na Bíblia. Amém. Mas você crê o que na Bíblia? O que é que a Bíblia fala? O problema da nossa definição de cristão é que ela dificilmente começa pelo que ela deveria começar. Não é pelo culto que eu frequento. Não é simplesmente pela afirmação da crença em Deus, porque crer em Deus, gente que nem é religioso crê. E nem mesmo pela afirmação de fé na Bíblia. Não porque isso não seja importante, é muito importante. Essas três coisas, na verdade, são muito importantes. Mas porque a origem do cristianismo não é nenhuma dessas coisas. A origem do cristianismo é o próprio Cristo. Cristo é a origem do cristianismo. Cristo é o centro da nossa fé. Ele é o objeto da nossa fé. Ele é aquele no qual nós cremos. O nosso cristianismo, a nossa fé, começa com Jesus. Começa com Jesus. Quando não tinha Bíblia, já tinha Jesus. Quando as reuniões ainda não eram como as nossas, as cerimônias eram bem diferentes das nossas, das primeiras comunidades cristãs, a liturgia não estava estabelecida como a nossa mais ou menos está, Jesus já havia. E mesmo na caminhada de Jesus Cristo com os seus seguidores, ele pouquíssimas vezes realizou um culto da maneira como a gente está vendo aqui. Na verdade, ele nunca realizou um culto da maneira como a gente está vendo aqui. Teve reuniões de outras naturezas. E mesmo que já houvesse crença em Deus e até no monoteísmo, Jesus Cristo vem e define quem é esse Deus. A nossa fé começa em Jesus. E ela começa em Jesus porque nós acreditamos no Deus que se revela em Jesus. O cristão é aquele que afirma que naquele homem do primeiro século chamado Jesus, que tem o título de Cristo, Messias, naquele homem não havia apenas uma pessoa exemplar. Ali estava revelado o Deus de todo o universo, o único e verdadeiro Deus. Essa é a confissão cristã original. Em Jesus Cristo, nós vemos Deus. É isso que Paulo está falando para estes colossenses aqui. Ele está dizendo para os colossenses que Jesus é isso. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível. Mas ele foi visto. Como ele foi visto? No Deus encarnado, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Não é uma afirmação fácil de fazer. Não é. Não é uma afirmação tranquila de fazer. Um homem no primeiro século, lá na Judéia, era Deus. Não é fácil de falar isso. Por isso que exige fé. Essa é uma declaração que colocou o próprio Senhor Jesus Cristo sob perseguição, quando ele atribui a si mesmo as profecias do Antigo Testamento que falavam de Yahvé.
E ele, ao invés de falar de Yahvé, meu pai, ele fala de mim. Então a comunidade religiosa se levanta contra ele, dizendo: isso é blasfêmia, não pode acontecer isso. Essa é a afirmação radical do cristianismo. Porque muita gente pode estar disposto a gostar de Jesus. Muita gente pode estar disposta até a ver Jesus como uma figura louvável, admirável e importantíssima para a história da humanidade. Mas nós não afirmamos só isso. Nós afirmamos que em Jesus Cristo nós vemos Deus. Essa é uma confissão básica da fé cristã. Como resumiu, muito bem resumido, o teólogo suíço Emil Brunner, o cristianismo, ou é a fé no Deus revelado em Jesus Cristo, ou não é nada. O cristianismo ou é a fé no Deus revelado em Jesus Cristo, ou não é nada. E é exatamente isso. Sendo assim, nós cremos que Deus é como Jesus. Não só porque Jesus é Deus, porque Ele é, mas porque Jesus é a imagem do Deus invisível. É aquele em quem nós vimos a sua glória, a glória de Deus, como fala o apóstolo João. Então, como é Deus? Para aqueles que não veem Deus em Jesus, eles conhecem a Deus. Bom, Romanos capítulo 1 fala que conhecem. Diz: o que se pode conhecer de Deus foi revelado entre eles nas obras criadas. E o que foi revelado entre eles? Paulo fala lá em Romanos capítulo 1. O seu eterno poder e a sua divindade. Se você não olha para Jesus, você consegue descobrir que Deus tem um poder eterno e que Ele é divino. Você olha a criação e fala: existe ordem. Existe ordem. Existe uma coisa aí sustentando tudo. Existe uma... Não dá para explicar como as coisas são do nada. Então tem Deus. Você consegue fazer algum tipo de dedução nesse sentido. Recentemente, a gente abre mão disso nas sociedades secularizadas contemporâneas. Nem todo mundo olha para a natureza e vê Deus. Mas nas sociedades mais antigas, todo mundo olhava para a natureza e só conseguia pensar: tem Deus. E como é esse Deus ou esses deuses? São poderosos. O seu eterno poder e a sua divindade podem ser conhecidos sem Jesus. O que não pode ser conhecido sem Jesus? O seu caráter gracioso, a sua misericórdia. Isso não pode ser conhecido sem Jesus. E muitas pessoas falam de Deus como uma espécie de bondade infinita, como uma espécie de absoluto da bondade e do amor, mas falam isso como uma afirmação totalmente fideísta. O que é o fideísmo? É a fé na fé. Ele fala porque ele fala, ele afirma porque ele afirma. Assim como a gente fala: o bem sempre vence. Que garantia você tem disso? Você não tem garantia nenhuma, mas você fala. Quem rouba sempre perde. Que garantia você tem disso? Não tem, mas você fala. Agora, nós temos garantia de que Deus de fato é o sumo bem. Que Ele de fato é o amor. Porque nós conhecemos Deus através de Jesus. E Deus é como Jesus. E como é Jesus? Misericordioso, amoroso, manso e humilde de coração. Dedicado, bondoso, perdoador. Percebe que a gente não fica no estágio de simplesmente afirmar: Deus é criador de todas as coisas, amém, glória a Deus. A gente anda mais um passo e descobre: não, Deus não é só o criador, Ele é aquele que cria por amor. Na definição de um outro teólogo suíço, Karl Barth, Deus é aquele que ama em liberdade, ou seja, é aquele que ama sem nenhum motivo para amar. Ele ama porque Ele ama. Ele ama em liberdade. Nós amamos em liberdade? Sim. Mas também porque não dá para viver essa vida sem ter relacionamento com os outros. E é melhor ter um relacionamento de amor do que de ódio, do que de rivalidade, do que de... Então a gente ama porque ama, mas também ama porque a gente também recebe com isso, porque a gente também depende dos outros, porque é muito difícil entender isso. Antes do filho amar a mãe, ele depende da mãe, até que ele desenvolve o que é o amor. O quanto uma coisa está calcada na outra, não sei. Agora, Deus não tinha nenhum motivo para nos amar. Ele não tinha nenhum motivo para nos criar. Ele não ganha nada com a gente. E na eternidade passada, Ele já nos
amou. Quando sequer havia qualquer ideia da nossa existência, Deus já nos amava. E eu sei disso, porque eu vejo Deus em Jesus. Eu sou cristão porque eu creio no Deus revelado em Jesus Cristo. Jesus é a imagem do Deus invisível. O que se pode saber desse Deus, nas suas características pessoais e específicas, são vistas em Jesus Cristo. E que bom que Deus é como o Deus revelado em Jesus. Que bom que Ele não é como outras divindades, como divindades do caos que já foram inventadas pelos seres humanos, como divindades com as mesmas mesquinharias dos seres humanos. Que bom que Deus é elevado em bondade, misericórdia, amor e justiça. Que bom que Deus é assim. E que bom que nós podemos conhecê-lo vendo como é Jesus. Os colossenses estavam procurando algum tipo de elevação espiritual. Eles eram convertidos ao Evangelho. Eles eram frequentadores de igreja. Eles eram pessoas que ensinavam, pregavam, tinham as suas doutrinas. Mas eles começaram a entrar numa busca por algum tipo de elevação espiritual. E que elevação espiritual era essa? Era algum tipo de descobrimento dos segredos e dos mistérios do universo. Eles queriam ter essa espécie de transcendência pessoal. E faziam isso de várias maneiras. Culto aos anjos, ascetismo pessoal, abandonando certas práticas que eles consideravam prazerosas, mas que seriam pecaminosas. Alguns fazendo o contrário, entregando-se aos prazeres para ver se tinha algum tipo de elevação, né? Guardando ritos muito específicos, buscavam de várias maneiras algum tipo de conhecimento e de acesso a regiões espirituais e a algum tipo de sensação. Paulo então escreve a eles e fala assim: olha, tudo que vocês estão querendo descobrir dos mistérios do universo já está revelado. E está revelado em Jesus. Nele habita toda a plenitude. Nele nós temos a imagem do Deus invisível. Nele todas as coisas foram criadas. E elas existem por meio dele. Se você quer entender os fundamentos metafísicos do universo, o fundamento do universo é Deus mesmo em Cristo, que sustenta toda a criação. Se eu pudesse investigar a criação ao ponto de entender a essência de cada coisa, um tipo de pensamento bem típico de ramos da filosofia grega, se eu pudesse fazer esse tipo de coisa, atrás de tudo eu veria a palavra de Deus, aquele que é a palavra, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, o verbo de Deus, Jesus Cristo. Tudo que existe, existe porque Jesus sustenta. Todas as coisas foram criadas nele e existem por meio dele. As visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Nele tudo subsiste. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que a vida de Jesus, que a existência de Jesus, que Jesus Cristo mesmo, Ele não é só o nosso Salvador pessoal. Ele não é só isso. Ele também é. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você nunca tinha dito isso, parabéns, você acabou de aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Ele é nosso Salvador pessoal também. Mas Ele não é só isso. Porque não é só uma questão de garantir, de alicerçar minha vida no céu. Ele também faz isso. Fala lá em Efésios que nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Ele faz isso, Ele nos coloca lá. Mas Ele é o fundamento de todas as coisas. O que a Bíblia nos fala é que quando as coisas foram criadas, elas foram criadas por meio de Jesus. Fala lá em João capítulo 1. É pelo meio da palavra que todas as coisas foram criadas. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas existem nele. Significa que quando os seres humanos em pecado viram as suas costas para Deus,
e se tornam, como fala no versículo 21, inimigos. Inimigos por causa da má conduta. Nós não estamos simplesmente rejeitando a pessoa Jesus Cristo. Nós estamos nos rebelando contra a própria natureza da existência. O pecado é a desordem, o pecado é desintegração do universo. O pecado é um universo sendo criado por Deus e um pedacinho dessa criatura dizendo: eu não preciso de Deus. E ninguém precisa de Deus. E a gente pode romper com Deus, a gente pode destruir isso tudo. Na narrativa de Gênesis, quando Deus cria o mundo, Ele cria o mundo numa existência que estava sem forma e vazia. Ele preenche, Ele organiza, Ele ilumina. E o pecado é o quê? O pecado é voltar às trevas, à desordem, ao vazio. O pecado é isso. O pecado é um direcionamento da nossa vida na direção da inexistência. Na contrariedade do Deus Criador. E não só da nossa vida, mas de todo o universo. Quando Paulo fala tudo isso que a gente leu aqui, ele termina a última frasezinha. Ele fala: esse é o Evangelho. O Evangelho, meus queridos, não é só aceite Jesus para ir para o céu. O Evangelho é toda a desordem que você vê no mundo hoje, que é fruto do pecado, vai ser reorganizado pelo reino de Jesus Cristo. O Evangelho é tudo que parece que está faltando, tudo que está fora de ordem, tudo que está se deteriorando, vai ser retomado pelo poder e glória de Jesus e colocado no seu devido lugar, de harmonia, de abundância, de beleza, de verdade, de justiça. A promessa do Evangelho não é eu vou para o céu. A promessa do Evangelho é Deus reinará para todo sempre sobre todas as coisas. E não haverá nenhuma rebeldia, e não haverá nenhum pecado, e não haverá nenhuma expressão ou tentativa de voltar àquele estado de trevas. Não haverá mais. Será uma caminhada iluminada pela glória de Deus para todo sempre. Essa é a promessa que nós temos em Jesus. De que essa momentânea separação entre seres humanos criados e um Cristo que é fundamento de todas as coisas, vai acabar. E estaremos plenamente alicerçados no propósito da vida, que é glorificar o nosso Deus. A promessa do Evangelho é muito maior do que simplesmente irmos para o céu. Alguns sim, outros não. É muito, todos nós sim, tá bom, gente? Estou falando assim, na humanidade toda. É muito mais do que um divino bem me quer, mal me quer. É uma restauração de todo o mundo, segundo a justiça, a bondade e a glória de Deus. Por isso que ele diz que em Cristo, olha lá, versículo 20. Vamos começar do 19. É no 20 que eu quero destacar o verbo ali, mas vamos puxar do 19. Ó. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E, por meio dele, reconciliasse consigo o quê? Todas as pessoas? Todos os seres humanos? Todos os que creem? Todas as coisas. O Evangelho não é uma promessa só de nós nos reconciliarmos com Deus. É uma promessa de que todas as coisas vão voltar ao seu lugar. Que coisas? Essas que já foram citadas aqui em cima, criadas por Jesus Cristo. Todas as coisas foram criadas nele, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Poderes, autoridades humanas que perpetuam injustiça, serão reconciliadas com Deus. Deus tomará para si de novo o controle e o poder absoluto de todas essas coisas para o bem, para a justiça, para a paz. Coisas criadas, visíveis e tomadas e disputadas e tantas vezes cobiçadas e criam oportunidades de pecado, terão o seu propósito divino restaurado, de glorificar a Deus. Paulo fala isso também aos Romanos no capítulo 8, quando ele diz assim: as coisas criadas, a criação, aguarda
a manifestação dos filhos de Deus. Aguarda que o seu poço seja retomado, porque foi colocado na inutilidade. Um mundo feito para a glória de Deus está sendo usado para outras coisas. Para a gente brigar por pedaço de terra. Para a gente transformar metal em arma para matar uns aos outros. Para a gente fazer um monte de coisa. E não é para isso que as coisas foram criadas. É para a glória de Deus. E quem está restaurando tudo isso? Jesus. Ele está restaurando todo mundo para a glória dele. Estão entendendo a promessa, meus queridos? A promessa não é ir para o céu. A promessa não é uma abdução. Um disco voador divino para em cima do Guto, joga um facho de luz e o Guto começa a subir. É o mundo inteiro restaurado para a glória de Deus. E como isso acontece? Deus vem, senta-se no trono da nação mais poderosa do mundo, começa a mandar decretos, cria um parlamento só de anjos e pessoas santas das igrejas. Quem de nós poderia ir para esse parlamento? É assim que Deus fez? Veio na nação mais poderosa, no povo mais poderoso, no império maior, o império romano, sentou-se no trono de César, nasceu o filho de César. Foi isso que Jesus fez? Foi isso que Deus fez? Não. Nasceu na periferia do império, sem ter nem lugar para nascer. Viveu totalmente em humildade. Foi perseguido pelos poderes do mundo. Por que foi perseguido? Porque todos os poderes foram feitos nele e ele está reconciliando esses poderes. E os poderes são maus, mas Jesus está reconciliando. E esses poderes o perseguem, o tomam, o prendem, o torturam e o matam. E ao fazerem isso, perdem. Ao fazerem isso, são derrotados. Porque naquela morte de Jesus Cristo, acontece a sentença final contra os poderes desse mundo. A sentença final contra os poderes malignos. O rasgar o escrito da dívida, a humilhação a qual foram expostos os poderes malignos. Porque mesmo que eles matem o Salvador, na verdade com isso estão mostrando que nem a morte pode vencê-lo. Então o texto diz no versículo 21, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Como assim? Porque quando Jesus foi morto, ele não ficou morto e ressuscitou. E ao ressuscitar, ele une a ele todos aqueles que creem nele. Nós estamos reconciliados com Deus porque estamos colados em Jesus. Quando Deus olha para Jesus Cristo e fala, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, ele falava para aquele filho amado de Jesus. Mas agora, adotados por Jesus e conectados a ele, não tem como Deus falar para Jesus, esse é o meu filho amado, sem que nós recebamos também do amor de Deus. Somos amados por Deus em Cristo. Estamos conectados a Jesus Cristo. Estamos unidos a Cristo que ressuscitou. É a vida de Cristo em nós. A vida que nós vivemos é a vida de Cristo. Então agora, o que acontece? Veja, o texto fala, ele nos reconciliou. O que ele falou antes? Que foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude e que por meio dele fosse reconciliadas todas as coisas. Ele nos reconciliou e quer reconciliar todas as coisas. Então, como que isso se dá? Nós somos o povo que merecia morrer e que não morreu. Nós somos o povo que merecia a punição da morte, mas que não só não morreu, como foi ressuscitado com Cristo. E assim somos apresentados diante de Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Somos reconciliados com Deus. Quando chegamos diante de Deus, não há acusação que nos condena. Somos reconciliados com Deus, vivemos nessa reconciliação. E agora Jesus fala para nós, viva pela reconciliação. Viva como quem reconcilia todas as coisas. Então, como nós somos ensinados pela lei
do mundo presente a viver no mundo. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Recursos escassos eu quero ganhar. Dificuldades é para todo mundo, mas quem gosta de mim sou eu. É assim que a gente lida com o mundo. É assim que a gente lida com as coisas. Amém, Deus te abençoe, mas eu quero a sua vaga. A gente é ensinado nesse mundo que na competição a gente vai chegar longe. Como é no reino de Deus? Todas as coisas são de Deus. E Ele nos concedeu graciosamente em Jesus Cristo todas as coisas. Reconciliados com Cristo, nós temos todas as coisas. Portanto, tudo é nosso. É meu, mas é seu. Então, farinha pouca, meu irmão primeiro. Recursos escassos, vamos repartir. 5 pães e 2 peixinhos só, vamos dividir. Deus que multiplica. A gente vive esse mundo pela graça que nós fomos alcançados. Nós não amamos na liberdade de Deus, mas amamos com liberdade, mais do que antes. Não vivemos esse mundo de maneira interesseira. Por que não? Porque nós estamos reconciliados com Deus, nele nós temos tudo. Então a gente vive de maneira misericordiosa. Porque a gente está caminhando para um mundo sem nenhum tipo de escassez. Então o que está na nossa mão é sinal do fim da escassez. É sinal de abundância. Então eu vivo nesse mundo reconciliado, e se eu sou reconciliado, eu ofereço perdão, porque me foi perdoada uma dívida impagável. Então as suas dívidas comigo eu perdoo. A ofensa que eu lancei diante de Deus era para minha condenação eterna, mas Deus me reconciliou em Jesus. Se custou Jesus para me reconciliar com Deus, o que me custa para me reconciliar com você? Eu vivo a reconciliação, porque eu estou reconciliado. A gente não vai resolver esse mundo, mas a gente vai sinalizar que esse mundo tem solução. A gente não vai trazer solução plena para todas as coisas desse mundo, mas a gente vai sinalizar que a gente está reconciliado com aquele que vai trazer a solução. Por isso, meus irmãos, ainda que estejamos totalmente conectados em Jesus e inseparáveis dele, como nós vimos na primeira mensagem dessa série, nada nos separará do amor de Deus. Ainda que estejamos assim, não usamos dessa união para vivermos a vida como quem ainda está sob a lei das trevas. Não. A gente vive pela lei da nova realidade. Entendeu, meus queridos? E é aí que nós devemos ser radicalmente diferentes. No momento daquela bondade que a gente não sabe de onde vem, mas vem. No momento da reconciliação que o outro não esperava, mas a gente oferece. Do perdão que a gente dá e do perdão que a gente pede. No momento em que nós, com todo o direito de nos irarmos, respiramos fundo e sabemos, Jesus Cristo reina. Não tem motivo para eu perder as estribeiras, porque elas estão na mão de Jesus. Em que as minhas palavras se tornam doces ao invés de agressivas, porque eu sei que a palavra doce de Deus sustenta todas as coisas. No momento em que eu busco o contato e a familiaridade com aquele que se vê solitário, porque Deus me colocou numa família, então eu ofereço família para os outros. E no momento, sim, em que com o coração grato a Deus por estar me sustentando, eu sou generoso com aqueles que têm necessidades. Essas atitudes, elas não são moralistas, porque elas não surgem de uma obrigação moral. Elas são um fluir natural da gratidão. Quanto mais consciente eu sou do que Deus fez por mim, mais eu quero fazer pelos outros. Tem que ser assim. Eu não quero fazer para ter alguma coisa de Deus. Eu já tenho tudo em Jesus. Não tem mais nada que eu possa garantir. Eu não quero cuidar de alguém que está necessitado, porque assim Deus vai cuidar de mim. Não! Ele já cuida de mim. Eu quero cuidar de alguém que está necessitado, porque ele ainda não sabe que Deus cuida dele também. E eu quero ser um pouquinho de imagem desse Deus invisível na vida dele, porque eu quero ser um pouquinho dessa bondade.
E talvez você esteja falando assim, peraí, Cacau, você acabou de falar uma heresia aí. A Bíblia fala que Jesus é a imagem de Deus invisível. Como eu vou ser a imagem de Deus invisível? Quando você chega no capítulo 3 de Colossenses, fala assim, que nós os revestimos do novo homem, que se refaz para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E como é que a gente se reveste? Aí você vê lá, com verdade, com bondade, com sinceridade, mas ele diz um pouquinho mais à frente, acima de tudo, revista-se do amor, porque ele é o elo perfeito. Entendeu? Se eu entendo isso que Paulo falou do evangelho, esse é o evangelho, que Jesus reina sobre o mundo todo, e que sim, ele me reconciliou, e que agora eu faço parte de um mover de reconciliação. O que cai na minha mão não é meu, é de Deus, e como é de Deus, eu divido com as pessoas que são de Deus, ou melhor, com as pessoas que são amadas por Deus. Se eu entendo dessa maneira, eu vivo a vida dessa maneira. E se eu vivo a vida dessa maneira, eu começo a brilhar no mundo que ainda está em trevas, um pouquinho da imagem da glória de Deus. Aquela glória que João viu lá em João capítulo 1, sabe? Nós vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, o evangelho não é aquilo que a gente ouve para ir para o céu. Levantar a mão, se converter, vir à frente e falar, quero me batizar. Esse é só o comecinho. Essa boa notícia do evangelho é o que nos move em toda a nossa vida. Em tudo que a gente faz. É por essa boa notícia do evangelho. E eu sei, meus irmãos, que às vezes a gente volta às práticas das trevas. Que às vezes a gente toma o caminho contrário da ordem de Deus e começa a desordenar o mundo. Que às vezes a gente não age com a graça que Deus nos dá, mas toma o egoísmo do diabo mesmo. Que às vezes a gente não vive pelo poder do reino de Deus, mas busca as disputas e poderes dos reinos deste mundo, criados nele e deturpados pelos seres humanos. Mas se Deus foi até a cruz de Cristo para nos reconciliar com Ele, eu posso confiar que eu posso me voltar a Ele, confessar os meus pecados e receber o perdão. E caminhar uma caminhada de luz na presença de Deus. Queridos, resistir ao pecado, como o apóstolo Paulo fala aqui, de nós permanecermos firmes, alicerçados na fé, não nos afastando da esperança do evangelho. Meus irmãos, resistir ao pecado é um grande protesto contra a injustiça do mundo. Viver como Jesus vive, tomar a vida de Jesus na nossa vida, revestir-se do novo homem, é um grande protesto contra a maneira em que o mundo está. Queridos, é uma questão de coerência pessoal, inclusive. Não adianta a gente se indignar com o mundo todo e não assumir naquele ambiente em que a gente faz diferença uma postura de justiça. Não adianta eu achar terrível que o mundo esteja em guerra e eu continuar promovendo guerras com aqueles que me rodeiam. Porque a palavra de Deus fala que todas as guerras surgem do coração. Todas elas. Se tivéssemos o botão das bombas atômicas do mundo, estaríamos à mesma distância de apertá-lo de qualquer líder mundial hoje. Porque nós somos tão corrompidos quanto eles. Então, ou a gente começa a viver a pacificação, a reconciliação, o amor, a bondade, a generosidade nas nossas relações mais próximas, a verdade, a fidelidade, a lealdade nas nossas relações mais próximas. Ou a gente vai sempre só sinalizar virtude sobre o mundo todo, enquanto a gente transforma em mini infernos toda sala que a gente entra, todo ambiente em que a gente está. O mundo tem poderes infernais. Ele tem. Mas aquele que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes e principados, ele tomará todo o reino nas suas mãos.
toda lágrima será enxugada, toda arma será transformada em instrumentos de plantio. É isso que o profeta Isaías nos promete. Toda espada vai virar arado, toda lança vai virar uma foice. Aquilo que é usado para matar vai virar para plantar e colher. Promessa de bondade, promessa de vida, promessa de paz. Ou a gente vive por essa promessa, ou a gente não crê no Deus revelado em Jesus Cristo. Ou a gente é instrumento de paz, harmonia, bondade, generosidade onde a gente está. Ou a gente ainda precisa crescer na fé no Deus revelado em Jesus Cristo. Ou você acha mesmo que Jesus viveu entre nós com bondade, amor, mansidão e humildade, para que nós pudéssemos ser iracundos, orgulhosos, odiosos e maldosos? Você acha que foi para isso? Não, é para a gente viver como Ele. Tanto que Ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É isso que a gente tem que aprender. Toda essa revolução que Deus quer fazer no mundo caído para ser um mundo restaurado, talvez não seja vista em breve por nós. Talvez vai demorar um pouco. Mas a gente já pode ver um pouquinho disso na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, na nossa vizinhança, nos nossos ambientes de estudo e de trabalho, na nossa igreja, na nossa família ampliada, nos nossos grupos de WhatsApp. A gente pode ser um pouquinho da imagem do Deus invisível, lembrando que essa ordem de trevas está passando e a luz está raiando. Amém, meus irmãos? A cruz de Jesus que nos reconcilia com Ele nos chama para essa vida. E nós precisamos nos comprometer com isso. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nos fortaleça, Pai, na caminhada do Seu Evangelho. Nos fortaleça, ó Deus, no caminho do Cristo crucificado. Nos fortaleça na realidade da ressurreição. Nos dê, ó Pai, a mesma graça que o Senhor demonstrou na nossa vida, para que nós demonstremos na vida uns dos outros, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixou nas trevas da inimizade, mas nos reconciliou consigo e continua nos convidando para nos aprofundar no relacionamento contigo. Que assim seja, ó Deus, na vida de tantos que continuam alheios a esse relacionamento. E que nós sejamos, ó Deus, expressões, cada um de nós e todos nós juntos, expressão dessa realidade de reconciliação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ele nos atrai para a sua cruz, porque essa cruz é graça, misericórdia. Os poderes do mundo têm maneira de se fazer justiça. E como é que eles fazem? Essa pessoa é má. Ela deve ser punida. E em alguns casos ela deve ser morta. Mas o reino de Jesus Cristo é diferente. Ele olhou para todos nós e disse: todos esses são maus. Mas eles não serão punidos. Eles serão perdoados. E a cruz, a minha morte, os reconciliará. Nós amamos a cruz de Jesus, não porque ela é uma delícia. Foi terrível. Não porque não houve dor. Houve. Não porque ela não é trágica. Ela é trágica. Mas nós amamos a cruz de Jesus. Porque nela a vida começou. Nela a vida começou. Tudo o resto não pode ser chamado de vida, a não ser aquela que flui da cruz de Jesus. E é por ela que nós queremos viver. Amém? Senhor, o Senhor nos quebranta, ó Pai, para vivermos segundo a cruz de Jesus. Nos ensine, ó Pai, a viver dessa forma. Conscientes da reconciliação que temos contigo. Conscientes da responsabilidade de reconciliação que temos com todas as coisas. Ensina-nos a lidar uns com os outros e a lidar com a criação segundo os seus princípios, ó Pai, a sua bondade, a sua justiça. E que sejamos, ó Deus, uma demonstração no mundo de quem Jesus é, para que assim vejam quem é o Deus a quem servimos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a reconciliação do Espírito Santo estejam com todos aqui. E com todos aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor sincero, espalhados que sejam pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Os irmãos podem se assentar.